Queridos amigos, queridas amigas, eu gosto muito de contar histórias. Agora inventei essa história de contação de histórias. E hoje, em vez de contar história para as crianças, eu quero contar uma história para gente grande, para adultos e jovens. Então é o seguinte: havia um pai e um filho que estava quase se formando na faculdade. A família vivia bem, tinha outros filhos também. Esse filho era do meio, não era nem o mais velho e nem o caçula. Ele estava quase se formando numa carreira que ele queria fazer, uma carreira de sucesso. Ele estava se formando em direito, mas passava sempre com as melhores notas, era muito inteligente, muito vivo, muito antenado com tudo que acontecia ao seu redor e no mundo. Estava sempre atento a tudo. Um rapaz muito inteligente, estudioso e também com muitas ambições, queria crescer na vida. E o pai era muito bom, a família vivia relativamente muito bem e era uma família de posses. Então, aquele filho, que estava prestes a se formar na faculdade, sonhava em ter um carro, um primeiro carro no seu nome. E ele foi até a concessionária e começou a olhar por aqueles carros, aqueles veículos à amostra, e começou a gostar muito, a querer mesmo, de todo jeito, aquele automóvel da concessionária. Era o automóvel dos seus sonhos. Ele chegou a manifestar para o pai que queria aquele carro, que era o carro dos seus sonhos. Era o seu sonho de consumo como presente da formatura da faculdade. Tudo bem, os meses se passaram, o dia da formatura chegou. E a festa de formatura e tudo, né? Aquele alvoroço de amigos, de colegas, de familiares, uma grande festa estava sendo organizada para aquela ocasião, um final de semana, uma sexta-feira. Logo de manhã, naquela sexta-feira, o filho passou na casa do pai para cumprimentá-lo, para tomar um café, para conversar um pouco, né, sobre os últimos detalhes da formatura. Então, o pai já estava com seu presente pronto para oferecer para o filho. O pai chamou o filho no seu escritório, com muito carinho, com muita pompa e circunstância, entregou para ele uma caixa, numa embalagem belíssima, muito bem feita, muito elegante, um laço de fita dourado, coisa mais linda, dessas caixas que às vezes custa mais caro do que o presente que está dentro, mas não era o caso. E então o filho, né, todo pomposo, todo cheio de si mesmo, e também na expectativa de receber aquele presente do pai, para ele era, né, a chave do carro ali naquela caixa. Ele abriu, foi abrindo devagarinho, na expectativa, na surpresa. Só que quando ele abriu o presente, abriu a caixa, desamarrou o laço de fita, né, e tal, abriu a caixa, ele se depara com uma Bíblia, uma linda Bíblia, de uma das melhores edições, capa de couro, escrito com letras douradas, Bíblia Sagrada na capa preta de couro, aquela coisa mais linda, né? Um presente de luxo. Mas o filho ficou muito decepcionado. Ele nem sequer quis folhear a Bíblia, nem quis saber se tinha lá uma dedicatória do pai para ele, né? Uma coisa assim, nada. Simplesmente renegou aquele presente. Ele, na verdade, era um pouco ateu mesmo, porque ele, como muito inteligente, muito estudioso, ele acabou vertendo por um caminho de ateísmo mesmo. Tá, e não quis saber do presente, ignorou, foi bem mal criado. Sei que seu pai ficou muito triste porque ele não acolheu o presente e deixou lá, e ficou lá no escritório do pai, a caixa, o laço de fita caído para um lado e a Bíblia, que o filho nem sequer quis abrir para olhar, para folhear, para
né? Prestigiar aquele presente. Passou, o pai respirou fundo, tomaram o café, o filho foi cuidar das suas coisas, se preparar para a noite, aquela noite seria longa, né? Baile de formatura, colação de grau, baile de formatura. Nossa, passou. E o pai, decepcionado, pegou aquela caixa, guardou, colocou a Bíblia dentro, colocou lá na sua prateleira, na sua biblioteca, e lá ficou aquele presente, aquela Bíblia, sem ser tocada, sem ser usada. A formatura aconteceu, tudo a mil maravilhas, a festa foi um sucesso, né? E tudo, só que o filho ficou sem o seu carro, né? Passou o tempo, certo? Ele conseguiu comprar e tal, mas aquele carro mesmo, tudo bem. Passaram-se alguns anos. Esse filho, formado, um novo advogado, um jovem cheio de vida, cheio de novos projetos, de novas ideias, cresceu, foi muito bem sucedido. Passados 2 anos, eis que o pai morre, né? Teve lá uma doença cardíaca e faleceu meio que inesperadamente. E os filhos foram chamados e teve toda aquela questão de inventário, toda essa coisa dolorosa que acontece, né? Depois de uma morte repentina assim. E daí, esse filho, que é advogado, já prestes a se tornar juiz, fazendo sua carreira brilhante, ele então foi lá organizar o escritório do pai, coube a ele organizar a biblioteca, já que ele era um homem muito estudioso, gostava muito de ler, né? Então ele foi separar os livros da biblioteca e distribuir quem queria esse, quem queria aquele, fazer lá a organização do escritório do pai. Ele então se depara com a caixa, aquela caixa de 2 anos atrás da sua formatura, que ela estava lá toda empoeirada, mas estava lá intacta, o laço de fita, tudo. Ele sentou-se na cadeira que era do seu pai e falou: bom, eu vou abrir essa Bíblia hoje, vou olhar o que que tem, o que que Deus fala aqui nesse livro tão grosso. Aí ele folheou a Bíblia e se depara, estava assim uma página, a página abriu de repente, justo naquela página, tinha uma folha de papel, de caderno, né? E estava marcado lá um versículo sobre os talentos, os dons e talentos, fazer frutificar os dons e talentos que Deus lhe deu, qual é o maior dom, qual é o maior talento, a herança, também estava falando alguma coisa sobre a melhor herança que um pai pode deixar para seus filhos. E de repente, quando ele abre ali, que ele vai folhear aquela folha de caderno no meio da sua Bíblia, cai um objeto no chão, que ele olha a chave de um carro com um bilhete. Estava lá o endereço da concessionária, a marca do carro, a placa, tudo pago, tudo certinho para ele. Só pegar, ir até a concessionária e buscar o seu presente de formatura. E ele então ficou sem o seu presente de formatura. E aí, o que essa história quer ensinar, eu acho que a gente nem precisa dizer, né? Cada um pode tirar as conclusões aí que achar interessante para si, para sua vida, para fazer uma análise filosófica da historinha, tá bom? É isso. Espero que vocês deem uma curtida nessa historinha e dê um comentário também, se foi muito chato, se não é legal, o que que é bom, o que que não é bom. Vale a pena contar uma história assim no YouTube, não vale, tá bom? Eu aguardo então um feedback de vocês. Muito obrigada.